Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula. É um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez. E nós estamos estudando a Lei 8.080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Ela fala sobre a organização e funcionamento dos serviços correspondente à saúde no Brasil e da outras providências. Em linhas gerais, a gente está falando da legislação do SUS. E para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, nós estamos fazendo um artigo por artigo ao longo aí da nossa aula. E o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando as principais disposições. E para a gente começar já esse bloco, eu quero falar dos objetivos do SUS no Brasil. A gente vai falar um pouco desse elemento. Ele define esses objetivos e, se você perceber, são três. São três objetivos, mas que pode aparecer com uma frequência aí elevada nas nossas provas, especialmente aí no cargo de médico perito. Então fique atento. Esse primeiro objetivo é a identificação e divulgação de fatores condicionantes e determinantes à saúde. Em outras palavras, quer dizer para nós que o SUS, primeiro, ele tem o papel aí de identificar as causas que vão afetar, as causas que tecnicamente eu posso colocar para vocês como impactantes no sentido de, trazer informações para a sociedade e que afetam a sociedade. Então, para pensar comigo. Se ele coloca para nós identificação e divulgação de fatores condicionantes e determinantes, ele tem que automaticamente divulgar tudo o que acontece. Se o SUS ele faz uma campanha de combate à dengue, falando sobre a importância de não acumular água parada, ele está atuando nesse dispositivo. O SUS ele precisa identificar a causa que vai afetar a questão de saúde e depois divulgar essa informação para a sociedade. Está tendo pandemia de Covid. O que a gente tem que fazer para prevenir a Covid? Ah, mas é negacionismo. Não estou aqui para falar de política. Estou para falar como isso poderia ser cobrado na sua prova. O segundo objetivo, se você olhar mais uma vez na nossa tela, é a formulação de políticas de saúde destinadas a promover os campos econômicos e sociais. O que eu quero falar para você? Tá vendo que o SUS ele está indo além do atendimento médico? Ele participa da criação de políticas públicas que visa melhorar a condição de vida da população. Saneamento básico, moradia, segurança alimentar. Então, se o governo ele cria um programa de distribuição de cestas básicas, ou vamos ampliar aí as questões de saneamento básico mesmo, ele está cumprindo esse objetivo. Porque essas ações, ainda que indiretamente voltadas à saúde, elas vão afetar diretamente a saúde da população. Se eu tenho saneamento básico, eu vou ter menos diarreia. O terceiro objetivo, ele fala de assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. O SUS ele não faz só tratamento de doença, mas o SUS ele vai atuar na promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas. Isso quer dizer que o SUS trabalha na prevenção, proteção contra riscos. E se a doença aparecer, recuperação da saúde. Nota-se, se uma pessoa participa de uma campanha de vacinação contra a gripe, o SUS vai promover a proteção da saúde. Se ela precisa de atendimento médico após a gripe, o SUS vai entrar na recuperação da saúde. E se essa pessoa for orientada a ter hábitos saudáveis para não pegar gripe, a gente está falando da promoção à saúde. Tá vendo que situação interessantíssima que a gente pode destacar? É bem legal.
quando a gente aponta para essa visão que eu coloco para vocês. Dando sequência, um outro dispositivo que também é muito importante, como eu disse para você, a gente está fazendo artigo por artigo, é o artigo 6 da Lei 8.080. Esse artigo, ele fala dos campos de atuação do SUS. Então a gente precisa falar desse item. Ou seja, o que o SUS deve fazer na prática? Quais ações o SUS tem que executar para que a pessoa tenha esse direito à saúde? Tanto que isso costuma aparecer bastante como um caso prático em prova, tá? Cuidado para não dar esse bola fora. O artigo 6º do SUS, ele não se limita a uma consulta médica, uma internação, mas ele fala que o SUS tem que trabalhar na proteção de saúde à população. Exemplo, o que ele fala para nós? Ó, ações de execuções do SUS. Vigilância sanitária. O SUS inspeciona alimentos, medicamentos, produtos de saúde, estabelecimento. Lembra do Lineu Silva? Da Grande Família? Aqui é ele. O objetivo é garantir que os produtos locais de interesse aí de saúde pública, eles estejam de acordo com as normas de segurança. E olha que eu nem estou falando aqui do poder de polícia que um vigilante sanitário exerce, já que ele está fiscalizando algo individual que pode colocar em risco a coletividade. E por isso que é cobrada uma taxa. Então, quando a Anvisa ela faz uma inspeção num restaurante, numa indústria de alimentos, ela está executando uma ação de vigilância sanitária. E aí nós temos lá a vigilância epidemiológica. Diferente da sanitária, o foco aqui é no controle de doenças transmissíveis e epidemias. Então, vamos até preencher isso no caderno. Ó. Vigilância sanitária. O que ela fala? Ela fala de alimentos, medicamentos, produtos de saúde. Quando a gente fala da vigilância epidemiológica, controle de doenças transmissíveis e epidemia. Que no caso o objetivo é monitorar e controlar o surto de doenças. Exemplo, Covid-19. Acompanhamento de casos positivos, monitoramento de contato de quem estava infectado ou não. Tudo isso é ação da vigilância epidemiológica. A terceira ação é saúde do trabalhador. Ou seja, proteção à saúde do trabalhador, que a gente pode colocar aqui. Então, quando eu falo para vocês dessa assistência, é proteção e prevenção. A doenças ocupacionais e também a acidente de trabalho. A gente pode colocar esses dois elementos. Nós temos também ali no dispositivo a assistência terapêutica integral. O que ela fala? Inclusive farmacêutica, né? Aqui a gente pode falar, eu vou fazer uma flechinha aqui por conta do espaço, tá? Mas é o tratamento e fornecimento de medicamentos e saúde bucal, né, pessoal? É o tratamento odontológico. Então, fica de olho, porque a banca, ela adora cobrar, pessoal, exemplos práticos que envolvam essas ações de saúde em si. Se a questão ela fala de inspeção de alimentos, o que você vai ter que lembrar?
da vigilância sanitária. Se ela falar do monitoramento de epidemia, eu vou estar falando da vigilância epidemiológica. Se eu falar doença ocupacional, saúde do trabalhador. Então, já é algum ponto importante para a gente destacar ao longo do nosso estudo. Dando sequência, a lei ela fala para nós uma série de incisos. Ainda, se você for analisar, o artigo 6º, que ele é um artigo muito importante, além de denso. O que ele fala para nós? Ele fala desses campos de atuação. Então, nessa parte, ele vai trazer para nós, ele vai falar da participação na formulação de políticas, na execução de ações de saneamento básico. Em outras palavras, o que ele está falando para nós automaticamente? Aqui, o SUS, ele participa de políticas de saneamento básico para prevenir doenças. Então, formulação de políticas de saneamento básico é prevenção de doenças. Aí ele fala na sequência, ordenação e formação de recursos humanos na área de saúde. Em outras palavras, ele está falando da necessidade de capacitar médicos, enfermeiros e agentes de saúde. Vigilância nutricional e orientação alimentar. O foco aqui é o combate à desnutrição, obesidade, campanhas educativas, ações práticas. Por isso que a gente fala de vigilância nutricional. Colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Ele está falando do meio ambiente geral, mas principalmente no meio ambiente laboral. O que é o meio ambiente laboral? O espaço onde você trabalha, executa seus aspectos físicos e psicológicos envolvidos. Formulação de políticas de medicamento e participação na produção. Aqui, nesse caso, o que o SUS está falando para nós? Ele fala na produção de vacina, vacina que é um tema polêmico, né? Vacina é um tema que gerou muito burburinho no Brasil recentemente. A gente sabe que por questões políticas, reitero, não estou entrando nesse mérito. Nem estou aqui para falar, mas é óbvio que a gente traz à tona. Então fique atento, porque a banca de concurso, ela gosta de cobrar situações práticas. Se a questão fala de saneamento, controle de poluição, fiscalização, ele vai trazer algo no aspecto ambiental. E assim sucessivamente, você tem que fazer sempre essa analogia como um todo. Vamos para mais? Vamos para mais, porque temos mais a observar. Se você notar, olha na sua tela. Deixa eu sair da tela aqui para você ver melhor. Os outros dispositivos que nós temos aí fala: controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse à saúde. O que ele está falando aqui para nós? O foco é o controle de, automaticamente, medicamentos, cosméticos e também equipamentos de saúde em si. Ele pode falar isso para nós. Fiscalização e inspeção de alimentos, águas, bebidas para consumo humano. É garantir a qualidade, a segurança de alimentos de consumo para a população. Controle e fiscalização de produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Ele é meio que autoexplicativo, porque ele fala para nós que o SUS participa no controle de produtos perigosos, como material radioativo, medicamentos de controle especial, e também ele traz para nós o incremento em área de atuação de desenvolvimento científico e tecnológico, ou seja, participa de pesquisas de vacina, medicamento, doenças aí e combate a doenças por meio de novas tecnologias. Tudo isso são formas que ele coloca para a gente. E só para fechar,
ele também traz aí mais dois dispositivos, que é a formulação e execução de políticas de sangue e seus derivados. O que é uma política de sangue e seus derivados? Bom, mesma coisa eu queria explicar ao padre fazer missa, né, para vocês que são profissionais médicos. Mas eu posso dizer que o SUS, ele garante a coleta, armazenamento, segurança do sangue, do seu derivado, como plasma, coagulação. Estudei para falar isso, hein, porque eu não gostava de biologia, não. E a formulação e execução de políticas de informação de assistência toxicológica, logística, antídotos, medicamentos utilizados em intoxicações. O SUS organiza Centro de Assistência Toxicológica e garante a disponibilidade de antídotos e medicamentos para tratar intoxicação. É isso que o SUS vai fazer. É isso que o SUS ele traz para nós. Se você parar para perceber, o SUS ele vai exercer sempre um papel muito importante para nós. Ainda nesse artigo 6º, que ele, eu reitero para você, ele é um artigo de leitura obrigatória, ele vai falar para nós, automaticamente, nos parágrafos. No parágrafo 1º, item 1 e 2, o que seria a vigilância sanitária. Ele explica para nós, e é legal a gente entender isso. Mas para resumir para você, até para não ficar lendo artigo de lei, eu sei que você vai ler depois, e é necessário que você leia, eu posso dizer que a vigilância sanitária ela é um conjunto de ações que busca eliminar, reduzir ou prevenir tudo que possa gerar risco à saúde da população. Ela vai atuar no meio ambiente, porque o meio ambiente que vivemos influencia diretamente na saúde. Ela vai atuar na produção e circulação de bens, incluindo alimentos, medicamentos, cosméticos e tudo que é consumido pela população. Ela vai falar da prestação de serviços, ou seja, o serviço de saúde, serviço de estética e até academia pode ser fiscalizado por ela. Então, quando eu falo de controle de bens e consumos da vigilância, é controle de alimentos, medicamentos, cosméticos ou produto que possa influenciar a saúde. Um whey. O whey pode influenciar? Lógico que pode. Controle de prestação de serviços. É nos serviços que impactam a saúde. Clínica de estética, academia, hospital, laboratório clandestino. Tá? Então, cuidado, que esse tipo de situação, ele pode automaticamente ser cobrado. Lá no parágrafo 2º, ele vai falar para a gente mais ou menos o seguinte. Ele vai falar que por vigilância epidemiológica são as ações que proporcionam conhecimento à detecção ou prevenção de mudanças nos fatores determinantes ou condicionantes da saúde individual ou coletiva. O que ele quer falar para nós, basicamente? A vigilância epidemiológica ela tem 3 grandes funções. Quais são as funções que eu posso colocar para você? Conhecimento, detecção e prevenção. Reitero, eu estou falando aqui, vigilância epidemiológica. O conhecimento é saber o que está acontecendo e entender mudanças que possam afetar aí as mudanças nos fatores de risco. A detecção é identificar o surgimento de doenças ou agravos de forma rápida. E a prevenção é tomar medidas de controle, a prevenção, para evitar que a situação ela venha a se agravar. É isso que acontece. Também temos que considerar a ideia de saúde do trabalhador. Quando a gente fala de saúde do trabalhador, a lei está falando para nós mais ou menos o seguinte, que saúde são as ações da vigilância sanitária ou da vigilância epidemiológica que visam promover a saúde. É o conjunto de atividades que busca promover, proteger, recuperar e também reabilitar, se for preciso. O que é reabilitar? Como que a gente vai reinserir aquele trabalhador afastado para o mercado de trabalho?
Vigilância sanitária e vigilância epidemiológica aqui são cruciais. A saúde do trabalhador ela vai se basear na promoção e proteção à saúde, campanhas educativas, uso de EPI, ações de prevenção no local de trabalho. Nós vamos falar da recuperação à saúde, onde o trabalhador já está doente e o objetivo é garantir que ele tenha um tratamento digno. Reabilitação, aí quando ele sofrer a redução da capacidade de trabalho. Tudo isso é importante. Tanto que ele fala para nós, né, que essas formas têm que acontecer por meio da assistência ao trabalhador, vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional, assistência ao trabalhador, vítima de acidentes de trabalho, participação no SUS, participação aí no âmbito de competência do SUS, avaliação de impacto de tecnologia, informação ao trabalhador sobre as entidades sindicais e o que ele tem direito, participação na normatização, fiscalização e controles do serviço de saúde, revisão periódica da listagem de doenças que possam ser doença ocupacional, garantir que ele tenha um sindicato. Tudo isso é um papel muito importante para que a gente possa considerar todo esse nosso estudo do SUS. Espero que você tenha gostado desse bloco de aula e te vejo num clique de mouse.